A Piratininga apresenta Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento Calzature de Firenze, da Mara e do Zé, loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri, uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 99727-0094, 3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop, Animal Pet, amor e carinho que seu pet merece. Rua Vadia Tique 629, no Jardim São Zovo. Telefone 98175-3403 e 98122-5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com o Reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após, os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com Reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também Reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga, programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje uma manhã gostosa, agradável na cidade de Jaú. Uma manhã para a gente fazer ótimas reflexões sobre a luz da doutrina espírita. Muito bom dia para você que está nos ouvindo, ou para você que já está na internet, acessando a página da Rádio Piratininga no Facebook. Vai no chat, já dá o seu bom dia e automaticamente vai estar concorrendo ao sorteio do livro de hoje, que é do Rogério Coelho, Visão Espírita do Evangelho. Hoje comigo, no estúdio, Anderson Moura, está online nosso querido Edson Maldonado, na técnica o Rodrigo, sempre nos dando aquele apoio necessário para a realização desse programa, e o nosso convidado de Pederneiras hoje é Bruno, é Pertines ou é Pertinhas? Pertinhas. Então, nosso querido Bruno Pertins hoje vai estar falando sobre o tema Transformando Dores em Bênçãos Inesperadas. Olha que tema interessante. A gente que muitas vezes acha, né, que as dores, as provações servem só para nos punir, nos castigar muitas vezes.
não é bem assim. É isso que o Bruno vai hoje conversar com a gente. Muito bom dia, Anderson Moura. Excelente dia, Rick. Excelente dia, Bruno. Obrigado por vir lá de Pederneiras aqui. Não é tão longe, mas é um transtorno estar cedinho aqui conosco num sábado fresco desse, né? Dava ter ficado um pouco mais na cama, não dava? É um prazer. Oh, que bom. Rodrigo, muito obrigado aí que nos guia aqui na técnica, o Edson aí no chat e os demais. Pessoal aqui que já está se comunicando aqui para o sorteio do livro, Rick, e todos os da Ondas da M. Bom dia, Edson Maldonado. Ô, Rick, bom dia. Bom dia ao Rodrigo, que está hoje aí novamente. Bom dia, Anderson. Ô, Bruno, deixa eu, além de te agradecer, fazer uma pergunta. Você, o que é do Bebeto e do Claudião? Eu sou primo. Primo? Ah, legal. Isso, primo de primeiro grau. Foram meus parceiros de juventude, os dois. Seja bem-vindo, obrigado, viu, por nos atender. Eu que agradeço o convite. Nosso querido Dagoberto Costa, bom dia a todos, um ótimo programa para todos nós. Para você também, Dagoberto, que você aprimore aí a sua garganta, o seu gogó para o seu coral aí na nossa conexão em Jundiaí. Gratidão, meu irmão. Bruno, gratidão por aceitar o nosso convite novamente, reiterando as palavras do Edson. Né? É aquilo que eu falei para você, é mais gostoso a vibe aqui no estúdio, né? Muitos não podem, às vezes, né? Estão online, é uma opção maravilhosa também para a gente estar se comunicando, mas dentro do estúdio é outra coisa. Gratidão e bom dia. Bom dia, Rick. Bom dia, Anderson. Rodrigo, não é? Rodrigo, bom dia também. Bom dia, Edson. Eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui. É um lugar muito agradável. Estou muito feliz de estar aqui e dar um abraço também, desejar um bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Espero que, depois de ouvir nosso bate-papo aqui, as pessoas se sintam mais acolhidas ou melhores, né? Se a gente pode dizer assim. Muito bem. Você vai tratar de um tema, né, que muitas vezes a gente, desde pequeno, qualquer coisinha que nos faça mal, a gente não goste. Eu não estou me sentindo punido, eu vou chorar, eu vou reclamar, eu vou, né? Essas dores, provações. Na verdade, Bruno, o que a gente pode entender, né? Por que a gente pode entender como uma bênção inesperada? Ô, Rick, antes de a gente bater um papo, eu vou fazer uma pergunta e eu acho que qualquer um aqui pode responder. Se eu perguntar para vocês, todos estão nos assistindo aqui no estúdio, qual foi o pior pecado cometido pela humanidade? O que vocês responderiam? E eu responderia a crucificação do Cristo. Exatamente. E se eu fizer uma nova pergunta para você? Qual foi o maior acontecimento, o acontecimento mais importante da história da humanidade? A vinda do Cristo. A crucificação de Cristo também. Por que eu estou dizendo isso? Essa contradição do assassinato de Jesus Cristo com a sua crucificação, a gente percebe que, se Deus pôde transformar o pior pecado da humanidade na maior bênção que a humanidade já recebeu, imagine o que Ele é capaz de fazer com as nossas pequenas dores. A gente tem a mania de achar que tudo está fora do eixo. Só que a nossa vida, ela está desenhada. A nossa vida não é um acaso. Ela não está fora de rumo. Cada um de nós aqui, eu, você, o Anderson, o Maldonado, o Edson, a gente tem uma estrada única. Eu tenho, você tem, e essa estrada é desenhada passo por passo. Só que essa estrada, ela vai ter curvas difíceis, Rick. Só que ao mesmo tempo, essa estrada também vai ter montanhas altas, com vistas maravilhosas. Vai ter planícies calmas, serenas. Só que também haverá vales, frios, escuros.
E aí eu fico pensando, quando a gente muitas vezes caminha por essa estrada, ela nos leva ao propósito que Deus tem para a gente, independente dos percalços, independente da paisagem que essa estrada terá. Só que enquanto a gente caminha por essa estrada, muitas vezes a gente se apega a detalhes errados. A gente se compara com a estrada do vizinho. Então, a gente está, por exemplo, um exemplo bem simples assim, a gente reclama que o nosso carro quebrou. Durante a nossa caminhada, a gente reclama que a gente não bateu a meta. Mas a gente esquece que tem um mundo inteiro lá fora, Rick, com pessoas, com situações que a gente nem faz ideia. Fome, guerra, violência. E aí eu faço outra pergunta para vocês. Quantas vezes a gente reclamou de algo sem perceber que mesmo ali, naquela situação, Deus estava nos tirando de algo ainda pior? Olha só, Rick, que interessante isso. Agora, Bruno, também isso se refere a pessoas que às vezes a gente saiu da nossa vida e foi às vezes um livramento? Sim, sem dúvida nenhuma. Deus, ele nos coloca exatamente aonde a gente precisa estar, com a força necessária para que a nossa jornada seja cumprida, com as pessoas que a gente precisa estar ao nosso lado, as pessoas que a gente precisava estar numa situação e hoje não mais, e a gente percebe isso depois de um certo tempo. E é justamente sobre essa situação que eu estou falando ultimamente em todos os lugares que eu vou. Essa forma misteriosa e às vezes dolorosa, mas sempre transformadora, que Deus usa as dores para nos trazer, nos revelar bênçãos que a gente ainda não está preparado para enxergar. Entendo. Então, assim, muitas vezes, que nem a gente era criança, né? E às vezes, principalmente os moleques, né? Ralava o joelho, tinha o famoso mertiolate. A gente já sabia que ia passar o famoso mertiolate. Quem que não lembra? Aí, ardia aquilo que, nossa senhora, mas quantas vezes não foi benéfico o mertiolate? Exatamente, exatamente. Então, e Bruno, então por que a gente... será que é só imperfeição nossa que a gente reclama de tudo? A gente só quer viver de prazer, de coisa boa. Quando vem uma provação, uma situação ruim, a gente chora, reclama, como se fosse criança mimada. A humanidade espiritualmente, então, quer dizer que ainda está numa fase infantil? Eu entendo que sim, Rick. Eu acho que nós estamos dando pequenos passos na nossa evolução espiritual. Existem aqui pessoas, espíritos um pouco mais desenvolvidos, que entendem e compreendem mais certas situações do que outros. Então, às vezes, a pessoa, como você diz, do mertiolato, ficava revoltado quando passava o mertiolate no joelho, e outra pessoa já entendia que aquilo era o melhor para ela. Se você me permite, vocês todos ouvintes, eu gostaria de contar uma historinha bem curta, que eu ouvi em outra casa espírita. Que isso faz, assim, traz para a nossa realidade uma situação muito difícil, muitas pessoas passaram, que mostra essa parte das dores e das bênçãos. Em outra casa eu vi uma história. Uma mãe tinha recebido uma notícia muito triste. A sua filha foi diagnosticada com uma doença muito grave. Após alguns exames, os médicos decidiram interná-la até o final do tratamento. Todos os dias era uma mistura de angústia, dor, sofrimento. Mas aquela mãe, todos os dias no horário da visita, estava ali, junto da filha. Na cama ao lado da filha, tinha um menino, também lutando pela vida, 9 anos de idade. E junto dele, o seu pai, o senhor Raul, uma das pessoas mais incríveis que alguém podia conhecer.
Seu Raul tinha no olhar uma serenidade que parecia impossível. E quase sempre o seu Raul carregava com ele um violão. Aquilo parecia estranho no começo. Em um lugar tomado por dor, incertezas e angústias, havia um homem cantando. Mas ele cantava com força, com alma. Preenchia o corredor inteiro quando ele cantava. Com o tempo, aquela música começou a se transformar em algo além do som. Era como se cada acorde carregasse um afago, uma promessa silenciosa, um pedaço de esperança que ninguém conseguia entender. A ala inteira se calava quando ele começava a cantar. É como se fosse um remédio, que não vinha em comprimidos, mas vinha em melodia. Aquela mulher e o seu Raul se aproximaram, tornaram-se amigos, aquela amizade que surge na angústia, na dor. O tempo passou e o tratamento daquela mulher fez efeito. Aquela mãe irradiava felicidade. Chegou o tão dia esperado da alta. Ela foi buscar a filha no hospital. E ao chegar no saguão, ela encontrou o seu Raul. Ela o abraçou chorando e disse: seu Raul, a minha filha teve alta. Vai para casa. O seu Raul retribuiu o abraço e disse: que bom, minha filha. Agora você pode estar ao lado dela o tempo que quiser. A moça então perguntou sobre o filho de Raul. Foi então que a resposta caiu como uma bomba no colo daquela mulher. Seu Raul disse: meu filho partiu a noite passada. As lágrimas que eram de alegria se tornaram de tristeza. Ela não sabia o que fazer. Seu Raul então a abraçou mais forte e disse: não há necessidade de chorar, minha filha. Agora ele está ao lado de Deus. Seu Raul então contou o que havia acontecido. Disse que ligaram do hospital no final da tarde, dizendo que o filho havia piorado. Ele correu até o hospital com o violão na mão. Entrou no quarto, tocou a música que o filho mais gostava. O filho sorriu. Aquele sorriso simples, mas eterno. Seu Raul continuou. Quando eu percebi que ele estava partindo, eu disse a ele: mesmo que eu não tenha te ensinado a jogar futebol, mesmo que eu não tenha te visto entrar na faculdade, isso é um nada diante da eternidade que viveremos juntos. Nesse instante, Rick, algo se revelou com clareza. Algumas pessoas atravessam a dor como faróis. Elas não se apagam. Elas iluminam o caminho do próximo. E elas nos mostram que a dor não é o fim. Dor é lapidação. É revelação. É justamente um instante em que Deus sussurra mais de perto, quando Deus se aproxima ainda mais da gente. E talvez, nesse momento, a gente tenha que ter a consciência ou o entendimento que aquilo faz parte de algo maior. Belíssima história, Bruno. Belíssima mesmo para reflexão dentro do que a gente está conversando. O nosso querido Sérgio Luiz Destro diz assim: bom dia. Acho o maior pecado, né, que você tinha feito a pergunta, Sim, né? sim. É o pecado continuado das guerras e outras consequências. A guerra, por incrível que pareça, eu vou, antes de você, Bruno, Claro, responder ao Sérgio, que a história da humanidade, infelizmente, foi se ligando às culturas, o planeta, até chegar numa globalização. Infelizmente, foi pelas invasões e pelas guerras, onde as culturas entraram em choque e também se misturaram. Né? Alguns não, mas a grande maioria foi através, infelizmente, das guerras, batalhas, houve morte e tudo mais. Né? Mas, de acordo com a evolução dessa humanidade, é o que tinha, né, no cardápio. Pode falar, Edson. Viu, Rick?
Falando nisso aí, a origem dos Maldonado na Espanha é justamente essa, foi uma invasão dos mouros, né, que foram lá e aí se engraçaram com as espanholas e aí acabou nascendo o Maldonado. Então foi uma invasão dos mouros, por isso que eu estou aqui. Tomara que eu tenha puxado os espanhóis e não os mouros, né? Sei lá. Não, são duas culturas maravilhosas, né? Nós devemos muito, por exemplo, aos árabes, né? Aos mouros, a matemática, a ciência, por exemplo, a medicina. Realmente nós tivemos grandes na história, né? E a Espanha, a cultura, você vai para a Espanha, é coisa divina, né? Sim, né? Naquela época eles eram invasores, né? Violentos e tal, né? Então, nesse aspecto que eu falo, né? Mas sim. Hoje não, hoje realmente eles acrescentaram muito, né? Mas foi através, por incrível que pareça, onde eu quero chegar aqui, nesse choque de culturas, invasões, onde ocorreu mortes, lutas e tudo mais, o depois das batalhas, né? Vamos dizer assim, é que nós tivemos maior contato, inclusive de higiene. O Oriente sempre teve uma condição maior de higiene e entendimento, e não se tinha Pasteur, por exemplo, para entender de micróbio, de germe, mas na linha do Oriente, eles já tinham a noção de se lavarem, de se higienizarem, muito mais do que na Europa. Só para a gente ter uma ideia. Isso é só um contexto histórico. Bruno, a sua resposta para o nosso convidado. Eu acho que as guerras, de um modo geral, talvez ela sirva de... Eu vou tentar achar uma palavra aqui, um aprimoramento evolucionário. A gente, com a guerra, além de todas as evoluções que a gente tem, como você falou, Rick, a parte de tecnologia, a parte de saúde, ela também tem uma evolução espiritual. Não só pelas perdas, mas assim, quanto mais as guerras surgem, nós, como espíritas, a gente começa a entender que a gente não pode seguir esse caminho. A gente tem que aprender com o mandamento que Cristo nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nas guerras a gente não faz isso. Talvez quem está de fora se parece um pouco mais fácil do que quem está lá dentro. Famílias que estão ali... mas eu acho que as guerras elas nos levam a um outro pensamento, uma nova evolução, tanto carnal quanto espiritual. Perfeito. Então, assim, muitas vezes, o que a gente pode entender, Bruno? Nós estamos numa situação, assim, em que hoje nós podemos entender melhor as provações, o porquê que certo acontece. A doutrina espírita, ela sempre nos deixa claro que as dores, as provações, elas não erram o endereço. Porque todos nós temos um passado espiritual. Seria bem por aí? Exatamente. Nós temos um passado espiritual que muito provavelmente, ou com certeza, fizemos algo no sentido de erro, vamos dizer assim. Cometemos erro, cometemos situações que talvez nessas reencarnações que temos que aprender, temos que entender o porquê dessas dores que estamos passando aqui. Mas como eu disse, a dor, ela não é o fim, a dor é uma lapidação. A gente tem que entender essa dor. Mas a dor também, Henrique, olha que interessante, ela nos ensina outra coisa. A gente vive com medo de sofrer. É incrível como a gente vive com medo de sofrer. O medo de se machucar nos impede de viver. O medo de se decepcionar nos impede de confiar. E a gente passa a vida toda buscando algo que a gente nem sabe muitas vezes o que é. Então, reclamamos das nossas dores, das nossas perdas, das nossas situações, mas a gente não tem ainda a capacidade de enxergar o que a gente quer. Muito bem. Edson, entra nessa conversa aí. Vamos lá, olha, eu vou fazer uma pergunta agora e uma depois em cima do tema. É o seguinte, você fala assim, olha, por que caímos, né? As quedas da vida, por que caímos? Aí, gostaria que você fizesse aí, na sua opinião, uma correlação disso aí.
O Chico falava muito disso, que a maioria dos nossos problemas somos nós que causamos, seja nessa ou na vida passada. E Jesus, né, aquele grande sábio, falou: vigiai e orai, né? Por quê? Para que a gente não caia em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu queria que você fizesse uma relação dessas quedas, né, com o vigiai de Jesus. Muitas quedas podem ser atribuídas às invigilâncias nossas? Olha, Edson, eu entendo que sim, porque, olha só, quando a gente vai orar, por exemplo, o que a gente fala? Seja feita a vossa vontade, a vontade do Pai. Só que quando a vontade do Pai não é a nossa, a gente se revolta. A nossa invigilância nos leva a quedas nesse sentido, porque a gente deseja que o Pai faça o bem para a gente. Quando ele não faz, a gente faz o errado, porque a gente não queria aquilo, e a gente erra, a gente cai, a gente sofre. Mas o cair também, Edson, ele significa que a gente precisa levantar. O cair não é simplesmente estar ali. A gente começa a entender que aquilo que muitas vezes a gente reclamou de algo, talvez é aquilo que vai nos transformar em algo melhor. Essa queda, ela nos dá uma força que talvez a gente não sabíamos que tínhamos. Uma situação ruim nos leva a pensar em uma fé que talvez a gente não imaginava que tínhamos também. Por isso que eu acho que quando a gente não vigia os nossos pensamentos, quando a gente não aceita a vontade do Pai, a gente demora para levantar de uma queda. Ou, quando a gente não consegue vigiar direito, a gente cai. Nesses dois lados, a nossa não vigilância nos leva à queda, e também, quando a gente está no chão, se a gente não orar e não vigiar, a gente não levanta tão cedo. Muito bem. Anderson? Tem uma conversinha interessante aqui, ó. Nós estamos falando já da queda. E as pessoas que estão procurando uma novidade, algo bom, se desenvolver. Vamos aqui jogar, mas dá para se usar em âmbito geral, mas na questão do espiritismo, na casas espíritas. Se vai e se monta na casa espírita um estudo, seja lá qual for, desde que seja voltado à transformação moral. Pode ser, o que é mais fácil de identificar que eu vou falar, seria um curso de mediunidade. Está montando um curso de mediunidade, um monte vai. Então eles vão porque querem entender a mediunidade, querem saber como funciona. Até aí a sua vida está mais ou menos tranquila. As vicissitudes, as dificuldades, tudo da vida estão tudo ali. Começa-se a estudar, você começa a desenvolver alguns mais ostensivos e começa a vir as dores. Por quê? As dores que são a aproximação dos irmãos e todo aquele âmbito que os espíritos mais estão habituados. E também pode ser num emprego novo, que você procure, saindo do espiritismo, procure um emprego, achando que será mil maravilha, de repente vem as cobranças do patrão, cobranças, perseguições do encarregado. E vem essas dores, e as pessoas abandonam. Isso aí tem alguma correlação com o nosso ego, ou com nossa não encarar essas dores, ou fugir dessa transformação que causa dor em nós, ou muito acomodados estamos? Eu acho que nós estamos um pouco acomodados. Por quê? Porque, que nem você disse, a gente vai fazer um curso de mediunidade. Começa, geralmente, com 20 pessoas e termina com 3. E aí eu fico me perguntando, o ser humano, ele tem um pequeno problema na vida. Ele só procura Deus, ou um espírito, ou o espiritismo, ou qualquer religião, geralmente, quando aperta o sapatão, como dizia meu pai. Quando você passa por uma situação difícil, aí você procura Deus. Mas basta essa situação se resolver, você abandona de novo. Então eu acho que essas dores, ela nos serve para a gente fazer um novo restart da nossa vida. A dor está ali, e ela serve para quê? Para, olha, a dor está aqui, ela precisa ser curada, e a partir daqui é uma nova pessoa. Eu vou dar um exemplo bem simplesinho de tudo.
Imagine um pássaro dentro do ovo. Aquela casca que um dia o protegeu já não serve mais. Ele precisa quebrar a casca. Não porque ele quer destruir a casca, porque ele precisa nascer. Aquilo que um dia foi proteção, foi abrigo, não é mais. Aquilo que, de certo modo, estava incomodando, estava prejudicando, estava dando dor para ele, ela precisa romper essa casca. Como eu disse, não porque ele quer destruir, porque ele precisa viver. É exatamente na nossa situação. Nós precisamos viver. Então a gente precisa superar essa dor. Nós podemos entender que a partir do momento que você procura algo assim, Deus, a espiritualidade, entende que já estamos mais preparados para o novo. E que estamos começando a nos fortalecer para as novas conquistas que vão gerar novas dores. Não é? Exatamente. Cada passo que a gente dá em direção à evolução, ela passa por situações difíceis. A nossa vida ela não é um riacho calmo, tranquilo. Ela vai ter dificuldades. E essas dificuldades é que nos moldam. Essa dificuldade que nos tornam mais fortes. Porque às vezes aquela dor que a gente reclama, que a gente pede para Deus tirar da gente, na verdade, é ela que vai nos transformar. Quando a gente pediu por transformação para Deus, quando a gente pediu por paciência, Deus não dá paciência para a gente. Ele dá situações para que a gente aprenda a ter paciência, situações para que a gente cresça. Então essas dores, elas fazem parte de um crescimento espiritual e transformador. Bruno, agora, nós estamos vivendo numa época de transição planetária, né? O tal do apocalipse, podemos dizer assim. Toda mudança gera transtorno. Quem já mudou de casa, eu sempre digo isso, quem já mudou de casa sabe o quanto de estresse e transtorno. Você acha que muita gente tá se alarmando com a história de fim de mundo, né? No caso da transição planetária, é uma mudança de dentro para fora do ser humano? Por mais transtorno que traga? Creio que sim, Henrique. A transformação ela vem de dentro. A transformação ela vem de dentro. Não adianta uma transformação externa se a gente não mudar internamente. Se a gente tiver uma transformação, uma situação aqui, física, nesse estúdio, por exemplo, e se a gente não se transformar internamente, essa transformação não serviu para nada. Então, essa transição planetária, se não houver uma consciência de mudança, de transformação, de melhora interna, ela não vai servir para nada. Talvez esses espíritos que não estejam capacitados de partir de uma transformação, talvez eles não se adaptem a esse planeta novo que, vamos dizer assim, né, esse planeta novo que vai estar aqui. Né? Aí é a tal da mudança de casa, né? Exatamente. Muito bem. Vou contar uma história que acho que elucida bem isso que o tema que a gente está conversando hoje, Bruno. Acho que o pessoal já ouviu falar a história da vaquinha e os dois monges. Não sei se vocês, ouvintes, já ouviram. É uma parábola muito interessante, mas que vai elucidar muito esse tema hoje aqui. Diz que dois monges, né, estavam a pregar os ensinamentos de Buda e por todas as redondezas. De repente, eles tinham que ter sempre uma parada e uma fazenda os acolheu. Tinha uma família lá, mas eles perceberam que era uma família muito, mas muito pobre. Essa família dependia basicamente de uma vaquinha lá para leite, para um monte de coisa. E existia dentro dos dois monges, existia o monge sábio, aquele que realmente fazia as pregações, e existia o monge mais jovem, né, que o auxiliava, que era o monge ali praticante, vamos dizer assim. E aí, pernoitaram, né, naquela fazenda. E antes que a família acordasse, os dois monges já estavam de pé. O monge sábio chegou para o monge mais jovem e falou assim: você vai pegar essa vaquinha, você vai atraí-la até o precipício e você vai jogá-la. O quê? Ele falou: faça isso que eu estou pedindo. Tudo bem, era o mestre dele, ele falou assim: não vou contestar. Aí foi levando, atraindo a vaquinha, até a vaquinha chegar e cair no precipício. E a família não se deu conta, eles pegaram e foram embora. Agradeceram e foram embora.
E foram pregando pela região, anos e anos, coisa e tal, né? E o monge ficou perguntando, meu Deus, aquela família, o que o meu mestre fez? Aquela família depende, ela é totalmente dependente daquela vaquinha, né? Como é que será? Será que eles morreram de fome? Será que eles ficaram doentes, foram embora dali, né? Aí, como eles circulavam a região, eles um dia voltaram para aquele mesmo lugar, 5 anos depois. Aí eles olharam, nossa, isso aqui era aquela fazenda? Um lugar belíssimo, florido, com várias culturas e plantações, animais, coisa. Ah, aquela família acho que foi embora, vendeu a preço de banana, quem comprou aqui está fazendo tudo isso, né? Aí chegaram lá, pediram de novo, vamos dizer assim, pediram pousada, aí a família os acolheu. Eu falei assim, mas eles não estavam reconhecendo, né? Eu falei assim, mas e aquela família que há 5 anos atrás que nós viemos? Somos nós! Eu falei, mas vocês? Como assim? Nossa, nós descobrimos que a nossa vaquinha caiu no precipício e perguntamos, o que vamos fazer? Foi aí que a dificuldade e a necessidade de não estar mais com ela nos fez correr atrás de cultura, de plantação, disciplina, e conseguimos amealhar dinheiro e produzimos, crescemos e hoje temos até várias vacas, outros animais e tudo isso que vocês estão vendo aqui hoje. Aí que o monge menor entendeu a visão do seu mestre, né? Por um momento, parecia que a tal da vaquinha ia causar a maior tragédia naquela família, mas não. A dependência naquela zona de conforto que eles estavam, na verdade, com aquela vaquinha, fez com que saísse dessa zona de conforto, parecia um mal, de repente, né? Uma tragédia para aquela família, vão todo mundo morrer de fome, não. Eles estavam numa zona de conforto. E o mestre monge ensinou isso. Exatamente, Rick. Às vezes a gente se acomoda e reclama de uma situação, de uma dor, de uma tragédia, como da vaquinha, por exemplo, e a gente esquece que talvez é essa situação, essa dor, que nos está direcionando para um caminho que a gente precisava, e não pelo caminho que a gente queria. Essa é a diferença. Muitas vezes a gente quer um caminho que não é o necessário para a gente. E aí essas dores, ela nos leva para um caminho que realmente a gente precisa. Estamos conversando com Bruno Pertinhes, da cidade de Pederneiras, a respeito, né, dessas dores, provações, que na verdade tem um fundo que nos ajuda e nos evolui. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Caminhos da Luz. Apoio. Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 99727-0094, 3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop, Animal Pet, amor e carinho que seu pet merece. Rua Vadia Tic 629, no Jardim São Zovo. Telefone 98175-3403 e 98122-5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população.
Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, na FAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Voltamos com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita, hoje conversando com Bruno Pertins, da cidade de Pederneiras. Vamos agora para o sorteio do livro Visão Espírita do Evangelho, de Rogério Coelho. Quantos, Anderson? 21. Bruno, é sempre o convidado que faz o sorteio para nós. Fala um número para nós de 1 a 21 que vai ganhar esse livro aqui. Eu vou falar o número do dia do meu nascimento. Dia 17. 17. Toninha Berlucci. Hoje ela vai estar lá no Cefec, eu entrego a ela. Toninha Berlucci, então, Visão Espírita do Evangelho, ganhou o livro. Voltando ao assunto, né? A gente estava conversando aqui fora do ar, né? Muitas vezes o cinema nos ensina transformando a dificuldade, né, em aprendizado, né? Exato. Em fortalecimento, né? Eu estava falando, dando exemplo aqui, Rock Balboa, né? Se você pegar desde o Rock, o Lutador, de 76, até o Rock 4, vamos dizer assim, que é uma linha fantástica, né, de ensinamentos, a gente vai ver tudo o que passou. E o engraçado, se você estudar a história do ator Sylvester Stallone, é paralelo, né? Exatamente. Ele foi transformando as dores em lições e motivação. Foi um lado que a gente não abordou até agora aqui. Você pode transformar a sua dor em motivação, mas para o lado positivo, não para o lado vingativo, que muitas às vezes o filme, né, o cara foi lá, aconteceu uma tragédia na família, e o cara vai lá se vingar de todo mundo. Não é isso, né? Mas transformar a dor em motivação, aprendizado, para que você possa evoluir como pessoa, como profissional, como espírito, em todos os aspectos, né? Além do rock, nós temos o Karate Kid, depois a série Cobra Kai, que traz vários ensinamentos para nós. E aí, Bruno, é onde eu quero chegar com você. Zona de conforto. Esse é o grande mal que aflige mesmo a humanidade, em volta de toda essa qualidade de vida e tecnologia que a gente tem. É um perigo que nos ronda? Rick, amigos ouvintes, com certeza é. Eu creio que o acomodar, você estagna numa situação, fica parado ali e você não vê perspectiva. Quando está tudo muito bom na sua vida e você está paradinho ali, é uma coisa. Mas quando você está acomodado e precisa dar um passo, mesmo que você não consiga ver nada na sua frente, você não dá porque você tem medo. A dor, ela vem para nos acordar. A dor tem esse poder, ela nos acorda. E acordar machuca. Acordar dói. E é justamente esse acordar que faz com que a gente saia do estagnado, que a gente precisa sair dessa zona de conforto que está parado, que está ali, para a gente poder dar um passo em direção à nossa evolução. Porque não? E aí, esse estar parado em todos os sentidos, Rick. Profissionalmente, pessoalmente, como uma pessoa, vamos falar pessoalmente, relacionamento familiar, está estagnado ali. Às vezes um casamento, ele para, ele dá ruim, vamos dizer assim, como diz o mais jovens, né? Dá ruim, porque você ficou estagnado ali. Você não fez nada demais além disso. Você não pegou sua esposa, sua filha para fazer algo diferente.
Mesmo que você nunca tenha feito, faça. Pega, vamos comer alguma coisa diferente, vamos no jantar, vamos viajar, mesmo na esquina ali. Esse estagnar, esse estar parado no mesmo lugar, prejudica. A dor, o start precisa vir da gente, precisa vir internamente. E isso vai nos transformar, vai nos tornar um pouco melhor, vai nos evoluir como espírito. Edson? Ô Bruno, a minha irmã Paula está perguntando aqui que você é filho da Lucy, é isso? Isso, sou mesmo, da Lucy. Olha lá, tá vendo? Ela está falando aqui que você é a cara do pai dela. Como eu saí de Pederneiras em 88, que eu passei no concurso e fui embora, então eu não acompanhei, né, o crescimento de vocês, então a gente só faz uma semelhança com os pais, avós e tal. A minha pergunta, Bruno, é o seguinte, a segunda parte do seu tema, que seria por que caímos, e agora a segunda, como levantamos, né? Dá uma mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Porque, como você falou várias vezes, o importante não é o cair, né? O importante é o levantar também, né? Isso que é mais importante, não ficar lá embaixo, né? Que nem o Divaldo fala, quando a gente está numa hora ruim, procurar ficar o mínimo possível naquele padrão vibratório ali. Então, como que você diria para as pessoas que estão vindo aí, como levantamos? Oi, Edson, já que a gente falou um pouco de cinema, eu vou falar de um filme também, do Batman, do Christopher Nolan. E ele fala, por que caímos? Porque precisamos levantar. Então, o levantar, quando a gente cai, muitas vezes a gente fica no chão se remoendo, chorando, gritando. Só que se a gente não fizer algo, a gente não vai sair dali. Tem aquela historinha da cobra que picou o rapaz e ele ficava, a cobra me picou e não foi para o hospital. Então você tem que resolver aquela situação. Como que a gente levanta? Primeiro passo, acreditando em Deus, tendo fé. Ter ao seu redor pessoas energeticamente parecido com você. Porque às vezes a gente está num ambiente que tem pessoas, eu não vou dizer ruins, porque as pessoas não são ruins, elas às vezes têm um nível de evolução diferente. E essa energia dela não permite que você levante. Eu acho que a energia, as pessoas que você escolhe para estar do seu lado, e principalmente a fé que a gente tem em Deus, ela é capaz de nos levantar. E aí, o que eu falo, além disso? É que a gente tem que entender que a dor, às vezes, ela deixa um presente antes dela ir embora. A dor, se a gente começa a compreender ela deixa o presente. Se a gente cai, qual que é o nosso presente? O ficar de pé, que às vezes a gente não entende o porquê tá ali no chão. Se a gente se apoia às pessoas que a gente ama, a Deus, esse presente é o estar de pé. A hora que a gente fica de pé, a gente percebe que a gente cresceu. Não só como pessoa, mas como espírito. A gente aprendeu com a queda aquilo que a gente precisava. Então, uma forma da gente poder levantar seria isso. As dificuldades fazem a gente levantar. Ou seja, se você não levantar, né, você fica ali lamentando eternamente. Agora, a gente tem que entender que os tombos, né, a gente vai cair muito ainda. Nós estamos aqui para cair, na verdade. Isso aqui não é não viemos aqui a passeio como alguns brincam, né? Nós viemos aqui para aprender e a gente aprende mais na dor do que no amor. Infelizmente é assim ainda, né? Então é isso aí. O Sérgio Luiz Destro diz assim, né, ele está indicando aqui um filme sobre a vida do desenhista Maurício de Souza. Sérgio, se você puder falar o nome, o título do filme, o filme chama Maurício de Souza, seria isso? Se não for, se você puder falar para a gente, né, o título certinho, aí pode escrever aqui para a gente, tá bom? A gente sempre dá indicação de filmes, de livros, tudo que puder ajudar o ouvinte e o internauta. Agora, Bruno, o que você diria para essa pessoa que, de repente, teve um diagnóstico de uma grave doença? Ou dessa pessoa que ontem descobriu que ela está desempregada? Ou outras situações adversas, ou que está se separando, se divorciando nesse momento?
É uma pergunta bem difícil, Rick, porque a gente não está na pele dela. Essa é a primeira situação. Mas, assim, é acreditar em Deus, ter fé, e, acima de tudo, ter uma fé verdadeira. E ser uma pessoa boa, porque não adianta a gente se ajoelhar, pedir para Deus, na igreja, no centro espírita, em qualquer templo religioso, e em casa a gente ser aquele cara ruim, aquela pessoa ruim. Porque não funciona dessa forma. Então, aquela pessoa que perdeu o emprego, entregue na mão de Deus, tenha fé, mas faça a tua parte. O que é fazer a tua parte? Procurar emprego, no caso, e agir com bondade com o próximo, com a tua família. Porque todas as vezes que a gente anda no caminho certo, Rick, as coisas boas acontecem. Quando a gente anda em caminhos tortuosos, as coisas não dão certo. Se a gente anda com pessoas de bem, a gente só vai fazer o bem. Se a gente anda com pessoas ruins, só vai fazer o ruim. Agora, aquela pessoa que foi diagnosticada com uma doença grave, é uma situação muito delicada, porque mexe com saúde, todos os familiares em volta. E lá no começo eu contei uma historinha. Às vezes, a força que você vai demonstrar, você que está doente, vai demonstrar, com certeza será uma luz em outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Talvez esse modo de agir com bondade, com luz, conforte você e essa doença simplesmente acabe. Porque você está buscando algo além da saúde. Muito bem. Anderson. Eu conheci sobre o levantar, né, que nós estamos falando. Eu conheci pessoas espíritas que eram muito presos em si. Só ajudava quando ela queria, ele queria, ou o grupo achava interessante. E veio problemáticas, depois veio, em alguns casos, doenças, e isso fez essas pessoas a se afastarem um pouco, entender o processo e depois voltarem a trabalhos no centro. E todos voltaram, que entenderam a importância, entenderam a dor do próximo, não a importância, a dor realmente do próximo. Mas o levantar dessas pessoas foi tão grande que hoje eles ajudam tanto que chega quase que se entregar por completo a ajuda. É mais ou menos isso o levantar, quando nós percebemos que nos trouxe a empatia ao próximo e o bem para nós, o que vamos fazer em ajudar. Há muitos casos em suicídio, né? Que um sai e entra em grupos e ajuda os outros a não cometer mais isso também, né? O levantar quando a gente faz algo para o próximo, geralmente a gente faz melhor do que a gente faria para a gente. Pode ver que geralmente quando tem competição olímpica, vamos usar esse exemplo, quando tem revezamento, todos eles fazem o tempo melhor do que individual. Por quê? Porque eles fazem para todos. E quando a gente faz para o próximo, quando a gente oferece o amor ao próximo, a gente percebe que a nossa dor é tão pequena. E nisso a gente abre a nossa energia, a gente abre o nosso coração para os outros e a gente começa a ser exemplo mesmo sem querer. Aquele exemplo de bondade. Aquele exemplo simples de passar a se abraçar a pessoa. Às vezes ela não queria nada, só um abraço. E esse levantar, por mais que seja difícil, vamos fazer um esforço para levantar, porque o nosso exemplo vai servir. E a gente precisa disso, a gente precisa ser melhor. Por mais que a gente talvez não entenda a nossa capacidade, a gente precisa fazer algo para o próximo. Só assim a gente vai em direção ao que a gente precisa. Edson. Bom, nós estamos, né, praticamente aí chegando no final. Essa ideia do Anderson a respeito do pessoal que caiu, levantou e hoje se dedica inteiramente, se entrega,
realmente são exceções. Infelizmente, a gente vê lá no atendimento fraterno, por isso que eu perguntei como levantar, né? Que a gente, né, nos atendimentos que a gente fazia, que as pessoas gostariam, né, de que o problema fosse resolvido assim como num passe de mágica, né? Que nós dessemos ali a receita, né? Olha, tá aqui, toma essa aspirina aqui, tudo bem. Sem ele procurar mudar os seus hábitos, mudar as suas atitudes, mudar os seus pensamentos e sentimentos. Ou seja, iniciar uma reforma íntima, né? Então, esse é um grande problema que, às vezes, a gente encontra. Por isso que no Livro dos Espíritos fala que o espírito é reconhecido pelo seu esforço na mudança, né? Não que ele vá conseguir, a gente não vamos conseguir, vamos passar a encarnação inteira e não vamos conseguir abater nenhum vício, né? Pode ser, mas o esforço. Então, esse levantar inclui a reforma íntima também, na sua opinião? Com certeza, Edson. O levantar é principalmente a mudança interna. É saber que a partir daquela dor, vamos dizer assim, dessa destruição, esse princípio de destruição, isso não é uma destruição. Talvez é o início de uma versão ainda melhor de nós mesmos. Porque a gente cai. Se a gente não tiver uma reforma para dar um passo, para perceber que essa versão nossa tem que ser melhor que a anterior, essa queda vai ocorrer de novo. Então, se a gente não tiver uma reforma interna, não perceber os erros que cometeu, não melhorar nesse aspecto, a gente vai cair de novo. Então, a destruição, na verdade, é Deus falando, a partir de agora, você não cabe mais aqui, a partir de agora tem que ser assim. Se você não fizer isso, você vai cair de novo. Dessa forma que eu acho que o ser humano tem que pensar, Edson. É que Jesus falava, vá e não peques mais. Exatamente. O Sérgio está dizendo aqui, o filme chama Maurício de Souza, o filme. Aí mais uma boa indicação do nosso querido Sérgio, sempre participando aqui. Obrigado, Sérgio. Agora, Bruno, como disse o Edson, nós estamos partindo para a parte final do programa. E a gente gostaria de saber o que mais assim, você teria para nós, para trazer de mensagem, né, diante de um tema que com certeza daria mais tempo para a gente estar se aprofundando, mas como que a gente fala, né, o tempo urge, né, o tempo é implacável, né, já praticamente chegamos ao final do programa. Que mensagem que você poderia, final, para essa pessoa que ainda está no chão? Essa pessoa que está no chão, primeira coisa, olha para trás. E aí você vai olhar e ver tudo o que você passou na tua vida. Porque a gente esquece, a gente não percebe que os melhores momentos da nossa vida não são aqueles que a gente programa. É aquele abraço apertado, é aquele almoço em família, é aquela conversa que parecia banal. Os momentos maravilhosos acontecem quando a gente não espera. E um dia a gente olha para trás, uma foto, um vídeo, e a gente percebe que sempre foram os momentos mais simples. Então a gente tem que ser simples. Caiu no chão, seja simples, humilde, tenha fé e levante devagar. Porque a nossa vida aqui, nesse plano, ela tem que ser uma vida dedicada ao próximo, ao amor, ao carinho. A gente tem que olhar para trás e pensar assim, será que realmente eu vivi o que eu tinha que viver nessa vida? Em termos de hombridade, de sabedoria, de paz e de amor? Levante, seja simples e levante desse chão. Eu acho que a mensagem que eu tenho que passar é essa, Rick. Edson, suas palavras finais? Tem uma música antiguinha aí que fala, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso mesmo. Ô Bruno, muito obrigado, viu, por nos atender, principalmente vindo aí pessoalmente, né? Tá certo que Pederneiras não é muito longe, mas, né, é o que o Anderson falou de manhãzinha, né? E eu vou entrar em contato com você depois, vou pegar seu contato para você vir fazer uma palestra para nós. Nós temos lá no Cefec, o Anderson agenda aos sábados e eu agendo às terças. A gente vai combinar, ver qual dia que é melhor para você, ou nos 2 dias, aí vim fazer uma palestra presencial para nós aqui. Tá bom? Um abraço, bom fim de semana a todos. Anderson. Bruno, muito obrigado
os ensinos, os esclarecimentos, a troca de ideias. Muitas pessoas, eu tenho certeza, que vão refletir bastante, porque nós estamos num vício tão grande de ficar no chão esperando os outros nos levantar e nós deixar o joelhinho mole para cair de novo, para ser levantado constantemente, uma manha que só nos prejudica, né? Então, as reflexões de hoje foi maravilhosa. Tchau, Edson, tchau, Rick. Me despeço aqui do pessoal do chat, das ondas da AM, ao Rodrigão que nos ajudou aqui. Eu estava me esquecendo. Hoje temos o evento lá no Cefec, às 14h, com a Tatiana, lá de Bauru. E ela vai falar sobre as bem-aventuranças. E logo após o término da palestra, temos os passes, tá? Iniciamos, como o Edson colocou aqui no grupo, a campanha de massas. Estaremos com os talõezinhos da venda de massa a partir de segunda-feira. Quem quiser nos ajudar, passe lá, pega um talãozinho. O Cefec está precisando muito dessa ajuda. Temos muitas reformas para fazer lá. Então, conto com todos aqui. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos. Gratidão, Bruno, principalmente por vir aqui no estúdio com a gente. Como eu falei para você, né? A energia, a vibe aqui, como diz a moçada, é bem diferente. E às vezes você está online, mas queremos você aqui mais vezes, tá? Sinta-se convidado, vamos marcar aí outras datas, tá? Para você vir. E é esse bate-papo mesmo, esclarecedor, principalmente para quem está ouvindo. Você viu que eu coloquei várias situações para você, né? Eu tentei, pelo menos aqui na lembrança, situações difíceis, né, que todos nós enfrentamos no dia a dia. Gratidão e, nas suas palavras finais, gostaria depois que você fizesse uma oração. Eu queria agradecer o convite a todos vocês, ao Anderson, ao Rick, ao Rodrigo, ao Edson, aos ouvintes. Um prazer imenso estar aqui e retornarei em breve. A oração que eu faço, que eu vou fazer agora, é uma oração que eu faço todos os dias em casa para dormir. Eu falo em primeira pessoa, mas é como se todo mundo estivesse orando. Vamos fechar os olhos. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pela moradia, pela família. Obrigado pelos percalços que passei. Obrigado por ter apontado o caminho quando eu não sabia de que direção tomar. Proteja, Senhor, todas as pessoas que necessitam de proteção. Dê abrigo aos desamparados, cobertores aos que têm frio. Abrace os angustiados. Senhor, proteja todos aqueles que necessitam do seu manto. Me dê força, sabedoria e fé para eu continuar ajudando, mesmo devagar, as pessoas mais necessitadas. Senhor, não me abandone. Permaneça ao meu lado, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E termina mais um programa Caminhos da Luz. O fim de semana está só começando. Que seja de muito amor, paz e harmonia. E de preferência em família. Que vocês tenham um fim de semana abençoado, uma ótima semana de trabalho, estudo e dedicação. E até o próximo programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Um forte abraço fraterno a todos. Fiquem com Deus. Tchau. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculino no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri, uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. 99727-0094.
3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop, Animal Pet, amor e carinho que seu pet merece. Rua Vadia Tique 629, no Jardim São Zovo. Telefone 98175-3403 e 98122-5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Telefone WhatsApp 98156-8767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após, os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. A Drogaria Esquiavon é a drogaria da sua família. Tem sempre o melhor preço, o melhor atendimento e a entrega mais rápida da cidade. Na Drogaria Esquiavon você encontra medicamentos genéricos e de marca,